Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nós Te louvamos, nós nos aquietamos diante de Ti e contemplamos a Tua beleza e Te adoramos na Tua santidade. Obrigado, Senhor. Usa a minha vida de conformidade com a Tua vontade absoluta e soberana, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. O tema deste congresso é a fé que atua pelo amor. Estou intitulando a mensagem de hoje de uma união que transforma: a fé e o amor. A criação, a imagem de Deus, implica que somos criados para amar e refletir o amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A criação, a imagem de Deus, implica que somos criados para amar e refletir o amor de Deus. O fundamento da dignidade e a valorização da vida humana é o amor de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. O que acontece quando essa dupla entra em ação? Mas pastor, que dupla? A fé e o amor. O que é que acontece quando essa dupla entra em ação? Quando a fé e o amor entram em ação, apresentam-se muitos conceitos, dos quais eu quero apresentar 3 conceitos para a igreja nesta noite. O primeiro preceito: amar a Deus de todo o coração. É a primeira evidência que acontece quando essa dupla, fé e amor, entra em ação. O primeiro preceito é amar a Deus de todo o coração. Não negociar em hipótese alguma esse amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Segundo preceito: amar ao próximo como a si mesmo. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. O que eu entendo com isso? Que sempre que Deus se aproxima de mim, sempre que Deus se aproxima de nós, sempre que Deus se aproxima de você, a primeira coisa que acontece, Ele retira algo de você. Ele retira de dentro de você algo que não está cooperando para o seu crescimento. Interessante.
E nesse momento, ele coloca uma porção que muitas vezes nós não identificamos, que é exatamente essa porção que vai fazer com que áreas da minha vida que eu não estava conseguindo romper, que eu não estava conseguindo vencer, que eu não estava conseguindo dar o segundo passo, a partir de agora eu vou dar. Por quê? Porque Deus tirou a impossibilidade e colocou a possibilidade. Existem pessoas nesta igreja que estão passando por esse processo, estão rompendo. Estão rompendo. Por quê? Porque estão se submetendo àquilo pelo qual Deus as chamou. Amém? O terceiro preceito: Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. O homem foi constituído possuidor do privilégio da escolha. Você sabia que o homem foi constituído possuidor do privilégio da escolha, até o ponto de desobedecer ao seu Criador? Ele tinha de ser representante e mordomo responsável de Deus sobre a terra, fazendo a vontade do seu Criador e cumprindo o propósito divino. Olha que responsabilidade. O que é que ele tinha que ser? Ele tinha que ser representante e mordomo do seu Criador. O domínio do mundo seria entregue a esta nova criatura. Ele foi comissionado a subjugar, cabaxe, pisar sobre a terra e seguir o plano de Deus, enchê-la com muita gente. A priori a gente olha assim e diz: poxa, que responsabilidade Deus colocou sobre Adão, né? Mas amados, Adão era perfeito. Adão não conhecia o mal. Adão não conhecia o pecado. Ele era nutrido pela presença de Deus. Pessoalmente, todos os dias, Deus vinha se encontrar com ele no jardim e ter uma conversa com ele. Você percebe que a coinonia começou lá no Éden. A reunião, o sentar na mesa, o compartilhar do pão, a provisão de cada dia, iniciou-se lá no Éden. E o homem vai e quebra, desobedecendo ao seu Criador. Então, a primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de uma união que transforma a fé e o amor, eu estou chamando a primeira parte de a primazia do amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Quando nós entendemos, compreendemos e aceitamos essa verdade de Jesus, quando ele declara no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, pode ter certeza que a sua vida não será mais a mesma. Abra aí, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5.
pode ter certeza que você viverá a excelência de Deus na sua vida. Quando você conceber isso no seu coração, quando essa palavra estiver no seu coração, você vai entender que realmente você precisa andar pela fé que atua pelo amor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu confesso que eu me surpreendi. Eu confesso que eu estava fora do eixo. Por quê? Porque quando ele diz assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. No meu coração, e sempre que eu falava essa passagem bíblica, eu dizia que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Não. Eu estava equivocado. Não é isso. Não é isso, amados. Não é isso. Não é isso. Por que não é isso? Porque você só caminha pela fé e é bem sucedido quando você caminha pela fé que atua pelo amor. Se você permanecer em Jesus, você vai sim ser bem sucedido. Perceba que a forma conjugada do verbo é dar. Se encontra na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. É presente. É presente. Não será no futuro. Não está congelada no passado. Não será outro dia qualquer. É hoje. É hoje. Jesus está dizendo, está falando que aquele que permanece nele, permanece em mim e eu nele, esse dará. É agora. Estou certo? Estou não. Esse dá, amados. Agora a pergunta que fica para nós respondermos: e por que não tem muitos crentes dando fruto? Por que essa fé, muitas das vezes, é meramente mental? Não é uma fé cristocêntrica, não é uma fé salvífica, não é uma fé que atua pelo amor. É porque a igreja se acostumou a ouvir: venha para Jesus, que a sua vida vai mudar, que você vai ter carro novo, que você vai ter casa nova, que você vai ter muito dinheiro, que você não vai ter mais problema. Mentira do diabo! Pelo contrário, os seus problemas irão aumentar. Mas pastor, sim. Por que seus problemas vão aumentar? A primeira coisa que você tem que fazer é renunciar a você mesmo. Não venha me dizer que renunciar a si mesmo é fácil. É da noite para o dia. É não, amados, é um processo. Por isso que você está no processo de santificação progressiva. Enquanto quando você percebe essa verdade, que não é só o fato que sem Jesus você não pode fazer nada, aí você para aí. Não. Porque Ele não desiste de você. Você pode até já ter desistido dele como prioridade máxima, mas Ele não desistiu de você como prioridade máxima. Ele está aí no teu coração, Ele está andando com você, Ele está forjando o teu caráter, Ele está te cercando com alegres cantos de livramento e te dizendo: você é menina dos meus olhos, você é criada para o louvor da minha glória, você pode todas as coisas no meu filho, porque Ele te fortalece, porque Ele tem te fortalecido. Oh, isso é muito maravilhoso. Então,
O verbo dar se encontra na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Não será no futuro que você vai dar fruto. Não está congelado os frutos que você deu. Você lembra os frutos que você deu lá no passado? Onde você arrebanhou muita gente para Jesus? Onde você colocava as mãos sobre os enfermos e eles eram curados? Onde você chegava na casa de alguém, onde você se encontrava com uma pessoa que há muito você não via, e essa pessoa, quando você começava a falar, ela começava a chorar e entregava a vida. Você lembra disso? Ficou no passado, amado. Sinto muito, ficou no passado. Você precisa voltar às práticas do primeiro amor, porque quando você voltar de fato, você verá o que Jesus irá fazer através da sua vida. Amém? Se você estiver em Cristo, tirando tempo sozinho com Deus, meditando na sua palavra, se submetendo em amor, sendo obediente a Deus na pessoa de Jesus, tendo motivo de grande alegria pelo fato de você estar passando por várias provações, você a tem como necessária. Peraí, pastor, o quê? Sim. Olha o que ele vai falar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Veja bem, o que era ou o que é um símbolo? É um instrumento musical de percussão usado nos tempos antigos, geralmente em pares, para produzir um som forte e metálico. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que quando um bronze que soa, que é um gongo barulhento, ou um símbolo que retine, distorce a profundidade do amor. Porque a expressão do amor, o amor que nos amou primeiro, esse grande amor que nos atraiu, não fica determinado pela dicção. Não fica. Ele não é determinado pela roupa que você veste, pelo paletó que você usa, pela gravata que você colocou, pela eloquência que você tem, pela exegética que você usa, pela hermenêutica que você sabe colocar. Não é pela dicção, não é pela fraseologia e estilo. O que significa fraseologia, pastor? O conjunto das construções mais características de uma língua ou de um escritor, ou a parte da gramática que se dedica ao estudo da frase. Se percebe que é algo intelectual. E Paulo está dizendo que não é isso. Não é isso que vai te levar à profundidade do amor de Deus. Não é isso. O apóstolo Paulo está declarando que essa expressão de amor fica determinado pela profundidade do seu coração. Aí chegou uma parte muito peculiar, porque só quem sonda teu coração é o Senhor. Só quem esquadrinha teus pensamentos é o Senhor. Mais ninguém. A expressão de amor fica determinada pela profundidade do coração. Então, o primeiro exemplo de amor, o primeiro exemplo do grande amor de Deus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O segundo exemplo de amor, olha como é tremendo. O segundo exemplo de amor é a promessa do Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Versículo 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê,
nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 e 17. O terceiro exemplo de amor, a mensagem de amor e de salvação. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você sabe que passagem é essa? Essa passagem é quando Zaqueu tem curiosidade de saber quem era Jesus. Olha, ele tinha curiosidade. Eu quero dizer para você que nesta noite, se você estiver curioso em saber mais um pouco de Jesus, você vai ser surpreendido nesta noite pelo seu amor. Diz que ele, vendo a multidão, e Jesus vinha caminhando e a multidão atrás dele, e o texto bíblico diz que Zaqueu era de estatura média. O que ele faz? Ele corre e sobe em uma árvore, em um sicômoro. Um sicômoro na região tinha espinhos. E o texto bíblico diz que ele subiu nesse sicômoro, nessa árvore, para ver Jesus. Qual o esforço que você tem feito para ver Jesus? Até que ponto você tem se negado para que Jesus entre na sua casa? O que você tem feito ultimamente que glorifica o nome de Jesus? Ou o que você tem feito ultimamente que envergonha o nome de Jesus? Então diz o texto bíblico, diz que quando Jesus ia passando exatamente naquele ponto, debaixo daquela árvore, Jesus para e diz: Zaqueu, ô Zaqueu, desce daí, desce que eu vou para a tua casa, eu vou jantar contigo. Foi o que aconteceu. Diz que Zaqueu foi pego de surpresa e uma alegria transbordante invadiu o seu coração. E ele desceu correndo. Quando ele sentou na mesa, que Jesus senta à mesa, ele se levanta. Por quê? Porque ele não se achava digno de continuar sentado à mesa com o perfeito. Ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei, eu tirei alguma coisa de alguém, Senhor, eu vou restituir, eu vou pagar. Jesus disse: hoje, diga comigo, hoje. Não, diga mais alto, diga: hoje. Entrou salvação na minha casa. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. Aí Jesus termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas antes ele diz: entrou salvação, porque este também é filho de Abraão. O que ele está dizendo? A promessa de Deus feita na vida do Abraão queria se cumprir. A promessa feita na vida de Abraão queria se cumprir. O descendente alcançou a vida dele. Eu quero dizer para você nesta noite, olha para cá, olha para cá, olha para cá, que eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, ó. Não desista. Você sabe o que acontece quando está bem pertinho de se cumprir a promessa na tua vida? Aí as lutas aumentam, as intempéries se apresentam, e você é perseguido, você é ultrajado, e o primeiro campo de batalha que se apresenta na sua frente, sabe qual é? É a sua mente.
Primeiro campo de batalha que você é atingido é na sua mente. Por isso que existem tantas pessoas doentes. Por isso que existem tantas pessoas depressivas. Por isso que muita gente está desistindo. Olha assim, diz, não, eu não tenho mais esperança. Cuidado quando você declarar isso. Cuidado quando você declarar que você está perdendo a esperança. Você sabe o que está acontecendo quando você está declarando isso? Você está desativando a sua fé. E quando você desativa a sua fé, você está vulnerável ao diabo. A primeira coisa que o diabo faz no campo de batalha, que é a sua mente, que é a minha mente, é roubar você da presença de Deus. É desmotivar você na leitura da palavra. Você não lê mais a Bíblia. Você não tira mais tempo sozinho com Deus. Você não pergunta mais nada para Deus. Senhor, eu tenho que fazer isso. Hoje estamos numa era, nós que somos uma igreja em discipulado, que os discípulos só sabem, eu estou falando isso do modo geral, quem trabalha, a igreja que trabalha com discipulado, só sabem comunicar. Pastor, estou comunicando que isso, tal dia eu vou fazer isso. E na realidade, o princípio não é esse. O princípio é você caminhar em profundidade com o seu discipulador. Pastor, estou pensando em fazer isso. Ora por mim, vamos orar nessa causa, para que Deus traga a resposta. Os que fizeram isso, tem muitos deles aqui que fizeram isso, e hoje estão comendo fruto, estão vivendo a excelência de Deus em suas vidas. Então a fé em ação na família é algo que anda estremecido nos tempos atuais, você sabia? A fé em ação, a fé que atua pelo amor, está estremecida nos tempos atuais na família. Uma das situações mais emblemáticas é a disfunção da família em seu contexto relacional, devido à descontinuidade do encontro na mesa. Pai e filho, mãe e filha, filha e mãe, filho e mãe e pai, não se encontram mais na mesa. Sabe o que acontece? Você chega em casa, você passa o dia trabalhando, não conseguiu falar com seu filho por telefone porque chama e ele não atende. Quando você chega em casa, ele está trancado no quarto, você tem que bater e pedir permissão para entrar. Você bate e pede para entrar, diz, não, mãe, peraí, só um instantinho, daqui a pouco você entra. Amados, sabe quando é que isso acontecia? No ano 2000, quando Jesus me resgatou, já acontecia isso. Você imagine de 24 anos para cá, vai completar 25 anos, como isso subiu, assim, uma estatística assombrosa. Às vezes a gente fere a alma das pessoas, e a gente acha que ficou para lá, mas não fica. Palavras são sementes, quando são plantadas, lançadas no solo, você tem que aguardar. Se deite, descanse, espera em Deus, porque Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está vendo as tuas lágrimas, Deus está lendo o teu coração, Ele sabe. Se Ele fez uma promessa para você, creia, descansa.
Você um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra, outro dia você está sorrindo, outro dia você está... Estou com raiva hoje eu estou irado. Tá certo, se ire, mas não peque, tá? Ireis e não pequei. Nós precisamos voltar à mesa. A mesa, ele é um lugar de reunião. É um lugar de reunir a família. Eu estou falando, amado, é da igreja. Eu não estou falando das pessoas lá de fora, não. Olhe, que tem pessoas lá fora que não abrem mão de fazer refeição com a sua família na mesa. Antigamente, o papai saía para trabalhar, tinha 3 filhos. O papai saía para trabalhar, quando dava 5 e pouco, o papai chegava a 6 e pouco. O que acontecia? Mamãe ia dar banho nos filhos, se preparar, porque seu pai está chegando. Chegava para o seu quarto, fique lá, quando o papai chegar, vocês têm que vir e sair. Benção, papai, como foi seu dia? Está tudo bem, papai? Ninguém faz isso mais, amado. Foi pregado aqui sexta e sábado. Precisamos sentar, olhar no olho dos nossos filhos. Como é que você está? Como é que está a sua alma? Como é que o pai, como é que a mãe pode ajudar você? Gente, se a gente não fizer isso, o mundo vai fazer. Tem mais para se seu filho e sua filha sair dentro de casa não, viu? É só na hashtag, fica a dica. Pronto. Voltar reuniões na mesa pode significar o diálogo da família. Retornando à mesa pode significar também clamar a Deus para que os pilares da sua casa, os pilares da vida dos seus filhos, das suas filhas, sejam restaurados, reedificados. Aleluia. Segundo, voltar à mesa para rever os planos. E para a gente traçar novos planos para que as metas sejam tangíveis, alcançadas. E sempre, amado, sempre 70%, 80% se consegue cumprir, ter um bom êxito. Aí senta, redireciona as velas do barco, coloca Jesus no centro e diz, bora, agora vai. Oh, é um sucesso. É assim que Deus faz. Agora me diga uma coisa, poderia ser diferente na sua vida. A sua vida é um projeto que foi arquitetado, que foi construído pelo arquiteto divino, pelo Deus que sabe todas as coisas, que sabe como você vai acordar amanhã, que sabe o que é que você está dizendo para Ele agora, que sabe exatamente o que acontece no teu coração. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? O terceiro exemplo de voltar à mesa. Voltar à mesa com os filhos. Tem que voltar à mesa com os filhos. Tem que voltar à mesa com os filhos. Ontem foi dito aqui, que diz que quando você não faz o que você precisa fazer, você perde a autoridade. Meu amado, uma vez perdendo a autoridade, pode catar coquinho. Você não acha nunca mais. Principalmente com os filhos. Por quê? Porque é um princípio. E quando o princípio é quebrado, você é quebrado por ele. Não tem escapatória. É a lei da semeadura. Você planta coco, você vai colher o quê? Primeiramente o pé de coco, né? Depois o coco. Agora entenda uma coisa. A função do sal dentro da fé que atua pelo amor. O que ele faz? Ele dá gosto. Ele faz a diferença. Ele preserva.
E o Senhor Jesus diz que você é sal da terra e luz do mundo. Se você não está fazendo diferença dentro da sua aula, na faculdade, no seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro da sua empresa, clame, busque urgentemente a presença de Deus, que alguma coisa de muito ruim está acontecendo. Ah, pastor, você está dizendo que eu vou perder a salvação? Não se trata de salvação. Eu não estou falando aqui do tema salvação, estou falando da fé que atua pelo amor. Então, planos que foram frustrados, engavetados, porque muitas vezes a gente olha, planos que não deram certo, planos que colocamos dentro da gaveta, planos que começamos a fazer e desistimos, porque os planos dos homens podem ser frustrados, mas os planos de Deus não serão frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos serão frustrados. Você crê nisso? Amém? Então, a fé que atua pelo amor, a expressão central do Evangelho, significa que a verdadeira fé cristã não é apenas uma crença interior, mas se manifesta através de atos de amor e serviço aos outros. É a fé que se expressa em obras, mostrando o amor por Deus e pelo próximo, em vez de apenas ser uma declaração de fé. Agora, nune refere-se ao tempo generalizado, sem referência a qualquer outro tempo. Agora eu queria sua atenção para você entender isso aqui, ó. Pois ambos permanecem eternamente, como a fé e a esperança permanecerão. Porque diz que a fé, a esperança e o amor, o maior destes é o amor. Aí você pensa, espera aí, foi o que aconteceu com a fé e com a esperança? Desapareceram? Não. Paulo está dizendo que ela permanece. Não é verdade que a fé se desfaz à vista e a esperança acaba com o deleite. Não. Pois ambas permanecem eternamente. Como é que a fé e a esperança permanecerão, pastor? Godet foi por demais feliz em sua colocação sobre esse assunto. Preste atenção aqui como é sério. Ele diz assim, ó: a essência permanente da criação é que nada possui de si próprio. É muito sério, né? O que você tem não foi você que conseguiu ser pelos seus próprios méritos. Não foi. Foi Deus que te deu. Começar pelos filhos. A Bíblia diz que a Laisa é herança de Deus para a vida da Cida e do Ednei. A Larinha, herança de Deus. Heloíse, herança de Deus. Herança, amado. Aí tem mãe e pai que diz: seu maledito, essa menina é danada. Peraí, você está dizendo que seu filho, que sua filha é amaldiçoada. O que é isso, pastor? Está na Bíblia? Não, está no dicionário. Está no dicionário português, pode procurar lá. Danado, amaldiçoado. Não, seu filho e sua filha é uma promessa de Deus, é herança de Deus sobre a sua vida. Eles serão abençoados, elas serão abençoadas, elas serão benditas na pessoa bendita de Jesus. Creia, morra crendo, bate seu joelho no chão, não tem mais palavras, está cansado, o joelho está doendo, deite-se, chore, não tem mais lágrima, começa a gemer, não tem mais força para gemer,
fique calado, que Deus sabe tudo que você está pensando, está dizendo, mas não saia da presença dele. Então, a essência permanente da criação é que nada possui de si próprio, sendo eternamente desamparada e pobre. Olha aí. Aí ele vai dizer assim, ó, não de uma vez, mas continuamente na eternidade, é que a fé se transforma em visão. Por que se transforma em visão? Porque você verá o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o Cristo ressurreto, face a face com ele, assim como você está se vendo. Então, o que é que acontece? A fé se transforma em quê? Em visão. E a esperança em posse. Você vai se apropriar de tudo aquilo que Deus preparou para você, que você entendeu. Você ouviu a voz dele, deu um passo. Você ouviu outra vez, mandou dizer pare, e você parou. E você continuou no processo de santificação. Essas duas virtudes, portanto, permanecem para viver incessantemente. Conclusão. Abra sua Bíblia no texto base da mensagem. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé. Agora, todos juntos, tá bem? 1, 2, 3 e... Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Oh Deus poderoso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A fé que atua pelo amor. Não existe a fé ativa sem a esperança. E não existirão fé sem esperança e sem amor. A fé que atua pelo amor. Agora você aplaude mais uma vez a Jesus.